os graus foram passando e eu sempre com o pé atrás. Né? Assim foi acontecendo a minha iniciação. Ocorre que eu sempre tive uma postura diante disso. Apesar de eu não acreditar completamente, eu praticava todos os exercícios das chamadas yogas, entre aspas, todos os exercícios que me eram passados, eu praticava eles com assiduidade e frequência. Tá? Todo dia no mesmo horário, no mesmo local, porque eu dizia, né, e acredito até hoje, né, eu não posso criticar um método só de ouvir falar, eu preciso praticar para saber se ele realmente funciona. Né? Então, essa foi a minha postura durante os graus. E realmente, né, não sei se por influência dos exercícios ou não, as coisas realmente elas iam acontecendo, né, as mudanças iam acontecendo. Então as tônicas dos graus, elas acabavam realmente movimentando a vida da gente. Tá, então, no primeiro grau entrei em contato com a teosofia, o segundo grau, que era um grau mais dedicado a questionamento relacionado às questões de morte, etc., acabou sendo um grau bastante pesado, o terceiro grau, que é um grau voltado ao equilíbrio, e assim por diante. Né? No meio desse caminho, eu acabei tendo um problema de coluna bastante sério, né, uma hérnia de disco entre quarta e quinta lombar, que acabou praticamente me imobilizando. Então, mesmo imobilizado, eu fazia de tudo para não perder as aulas. Eu ia na aula nem que fosse para ficar deitado nos fundos, né? Mas eu participei o máximo possível. Até que quando, num dia, né, aí já haviam passado 2 anos, talvez, ou até mais, da primeira vez que eu havia entrado no departamento, havia uma excursão para São Lourenço e havia um lugar disponível. Tá? Uma pessoa havia feito o pagamento e não poderia ir e deixou um lugar disponível e acabaram me convidando. Tá? E eu fui, sabe? Eu estava com dor de coluna, estava sem ter o que fazer, estava sem ter para onde ir. Acabei entrando no ônibus e fui até São Lourenço. Ia finalmente conhecer o templo. Quem sabe, né, alguma novidade não aconteceria. Quando a gente chegou lá em São Lourenço, ou a gente deveria de participar da cerimônia do meio-dia, nós chegamos atrasados, então não haveríamos de conhecer o templo. Naquele sábado, às 6 da tarde, haveria uma cerimônia fechada para o pessoal que ia passar para a série interna, então a gente não ia poder entrar, também não ia conhecer o templo, e no dia seguinte a gente voltaria, ou seja, ia estar um final de semana todo em São Lourenço e não ia ver o templo. Né? Então, tudo bem, né? Cheguei lá, me conformei, achei interessante, eu estava lá meio todo dolorido, à base de injeção, para poder me suportar um pouquinho. Né? E quando chegou 6 da tarde, naquele sábado, nós fomos diante do templo, assisti uma passagem de grau, né, que as passagens de grau ali tem uma parte que acontece do lado de fora, outra que acontece do lado de dentro. Então, pelo menos eu ia ver alguma coisa, né? Então, do lado de fora, nada além das cérebres batidas na porta, das pessoas em fila entrando. Né? E do lado de dentro acontecia a cerimônia. Uma vez que bateram na porta, que as pessoas entraram, as portas do templo se fecharam. Aí eu estava com muita dor. Eu subi a escadaria do templo para sentar na soleira e talvez, assim, de orelhada, perceber o que acontecia realmente lá dentro. Né? Porém, naquele ano, foi o primeiro ano em que as portas do templo foram abertas durante uma cerimônia de passagem para a série interna. Então, no exato momento em que eu pisei na soleira do templo para me sentar, as portas se abriram diante de mim. Né? E quando as portas se abriram diante de mim, eu estava em pleno átrio do templo, o
o altar, a taça do Santo Graal, a guarda de honra toda montada, as bandeiras, os estandartes, o, a trípode dourada com aquela fumaça de perfume subindo, a Verinha, a Dona Helena, o Hélio, a Selene, o Jefferson, né, que até então eu não sabia quem que eram. E aí a pianista começou a tocar um mantra chamado hino de exaltação ao Graal, e eu lembro que eu olhava para as mãos dela, assim, as mãos delas pareciam aves, né? Pareciam asas, assim, navegando em cima do piano. E aquela música começou a me tocar de tal maneira, diante daquilo eu me curvei, cruzei a mão, a mão no peito e comecei a chorar copiosamente. Né? E o mantra é um mantra que ele tem uma duração de 15 minutos e ele tem uma letra longa. Né? E no mesmo tempo que eu comecei a chorar ao ouvir o mantra, eu cantei a letra. É como se naquele momento eu conhecesse a letra todinha do mantra. Aquilo me tomou de um calor, de um estado de felicidade, de plenitude, que durou todo o momento em que ocorreu aquele ritual, que foi alguma coisa em torno de 1 hora, 45 minutos, por aí, né? Sem contar que com o estado que eu estava, com a questão da coluna, eu não conseguia ficar de pé parado mais que 10 minutos. Mas aquilo foi uma coisa tão envolvente que naquela hora eu esqueci dor, eu esqueci tudo. Né? Terminado o ritual, as portas do templo fecharam-se novamente e eu desci e me sentei no degrau da porta do templo, e as pessoas vieram perguntar para mim se eu estava me sentindo mal. Né? Na verdade, eu nunca havia me sentido tão bem na minha vida. E foi a partir daí o momento em que eu jurei para mim mesmo que sempre que possível eu ia voltar para lá. E assim foi que começou realmente o meu caminho ou a minha trilha espiritual. Né? Que daqui para frente a gente vai conversar explicando e contando maiores detalhes sempre. Tá bom? Foi um prazer fazer essa introdução para vocês. Quando a gente ia para São Lourenço, né, os velhinhos, isso vai ser um capítulo à parte que a gente vai trabalhar, né? A gente vai tratar. Os velhinhos, que eram os velhinhos da obra, que ficavam hospedados na Casa Henrique, a gente tinha muita curiosidade de perguntar para eles assim, como que havia sido a iniciação deles, como que havia sido aprender com o professor. E todos eles davam a mesma resposta. Eles diziam, naquele tempo a gente não tinha tempo de estudar, a gente não tinha tempo de aprender, porque as coisas aconteciam muito rápido. A gente só foi estudar e procurar aprender depois que nós ficamos velhos, para entender o que foi que aconteceu conosco. Tá? Hoje eu me vejo aqui no lugar deles, repetindo a mesma história e passando adiante para vocês como que ocorre esse milagre bonito da transformação da consciência, que é algo que realmente é o sentido da existência desse grupo aqui. Um abraço para todos e muito obrigado.